É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Muito bem. Hoje nós temos um convidado que não é inédito, mas é um convidado de grande peso. Dr. William Hudson hoje vem falar para nós sobre emagrecimento e o tratamento da obesidade. Hoje o que a gente sabe que é grande parte dos pacientes do seu consultório. William, seja bem-vindo ao podcast É para o Teu Bem. É um prazer estar aqui como convidado. Muito bem, vamos começar então. William, a minha dúvida se baseia no seguinte. Tu és um médico intensivista que se destinou ao consultório para tratar melhor teus pacientes e hoje grande parte dos teus pacientes de consultório são pacientes com problemas de peso e que vêm buscar o tratamento de emagrecimento. Muito bem. Por que razão tu acha que isso acontece? Por que razão que grande parte dos teus pacientes busca emagrecimento? Uma das grandes viradas na minha vida profissional foi o momento que eu percebi que os pacientes que chegam na UTI normalmente percorrem um caminho muito semelhante até o evento final que os coloca na cama da UTI, que é o caminho da resistência insulínica. A resistência insulínica é um desequilíbrio metabólico que gera desequilíbrios subsequentes no nosso organismo. E ela pode se manifestar de diversas formas. Pode se manifestar com alterações da glicose, mas isso normalmente é bastante tardio. Pode se manifestar com alterações da pressão arterial e se manifesta de forma mais comum como um ganho insidioso de peso. Então, normalmente, o indivíduo que desenvolve resistência insulínica, ele vai ter ao longo da sua vida adulta um ganho de 1, 2, 3 quilos por ano, até que ele atinge valores de sobrepeso, até que ele atinge valores de obesidade. Então, ao descobrir isso, eu pude sair de dentro da UTI e agir antes de que o evento final aconteça. Essa foi uma oportunidade que eu tive ao longo da minha carreira. Comecei fazendo isso nas redes sociais, falando para as pessoas sobre essa condição, a resistência insulínica. Mais tarde, acabei fazendo isso com pacientes no consultório, onde eu direciono eles em termos de cuidados de estilo de vida. E por que então o tratamento do emagrecimento? Por que o tratamento da obesidade dentro do consultório? Porque ao tratar a condição subjacente, que é a resistência insulínica, seus sintomas tendem a se atenuar ou até desaparecerem. E a resistência insulínica abordada precocemente, ela muitas vezes, Vicente, é reversível. Então, hoje, o foco da minha atuação profissional e o foco da minha fala nas redes sociais é conscientizar as pessoas de que a resistência insulínica é uma pandemia. A gente tem dados de um estudo de prevalência americano conduzido entre 2009 e 2016 que apontam que 80% da população americana tem sinais de resistência insulínica. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas entendam quais são os sintomas da resistência insulínica. E os mais comuns são alterações de peso, alterações de pressão arterial, hipertensão e alterações metabólicas no colesterol, nos triglicerídeos, na glicose. E elas identifiquem a ocorrência da resistência insulínica. E as pessoas que fazem isso vão precisar de ajuda para tentar reverter essa condição. O que se faz através do estilo de vida. Não existe uma medicação que reverta a resistência insulínica. Então a gente faz isso através da atividade física, da melhora da massa muscular, da adequação do nosso sono e principalmente de uma alimentação que respeite essa individualidade metabólica. Então, as pessoas acabam emagrecendo, mas esse nunca é o foco do meu atendimento. O foco do meu atendimento é restabelecer saúde. E à medida que a gente restabelece saúde, um dos sinais que a gente tem de que as coisas estão dando certo é que as pessoas começam a eliminar o excesso de peso. Tu tocaste agora nessa última parte exatamente nisso. Quer dizer que ter sobrepeso ou obesidade
não é saúde. Não está vinculado à saúde. Então, o restabelecimento dessa saúde é que vai fazer com que a pessoa venha a reduzir seu peso. Bom, sendo esses pacientes com obesidade, de que maneira o sobrepeso e a obesidade afeta a saúde dessas pessoas? Essa é uma rodovia que tem os dois sentidos. Primeiro, quando o paciente tem, por condições genéticas, ou por uma alimentação muito inadequada, ou por um sedentarismo muito acentuado, ele tem um desequilíbrio metabólico, esse desequilíbrio metabólico vai favorecer o acúmulo de gordura. Então, esse indivíduo vai sentir mais fome, ele vai se movimentar mesmo. Existe um termo que é consumo energético não relacionado à atividade física, né? Que é aquele consumo energético da nossa movimentação diária. A gente está aqui conversando e está se mexendo. Existem estudos que mostram que até esse gasto energético é menor naquelas pessoas com resistência insulínica, né? Então elas vão ter assim um cenário que favorece o ganho de peso. Mas também o ganho de peso, à medida que ele se instala, ele piora a resistência insulínica. Então o acúmulo de tecido adiposo ele tem um efeito deletério no metabolismo e ele acentua. Por isso que normalmente o ganho de peso de uma pessoa com resistência insulínica tem um comportamento exponencial. Porque à medida que a pessoa desenvolve resistência insulínica, ela começa a ganhar peso, e à medida que ela ganha peso, ela desenvolve mais resistência insulínica e isso se acelera. Agora, existem outras alterações relacionadas à obesidade que também são doenças. Por exemplo, a gente sabe que pacientes obesos têm maiores doenças inflamatórias. E não são só aquelas doenças inflamatórias decorrentes da sobrecarga sobre as articulações. Pacientes obesos têm mais doenças inflamatórias intestinais, têm mais doenças inflamatórias articulares. A gente sabe hoje que a obesidade é fator de risco para o desenvolvimento de algumas neoplasias, como câncer de mama, como câncer de intestino. É certamente, talvez, o maior fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. É fator de risco para lesões osteomusculares, de quadril, de joelho. Então, além de ser um sinal de que algo no nosso metabolismo não está bem, o ganho de peso consecutivo, ele traz novas doenças ao nosso organismo. Por isso que a gente não pode enxergar essa ocorrência com olhos de normalidade. A gente precisa, óbvio, achar maneiras de ajudar esse paciente, né? De forma nenhuma excluir esse paciente. Mas esse paciente precisa entender, e a gente precisa auxiliá-lo nisso, de que algo errado está acontecendo e que precisa ser combatido. Trocando em pequenas palavras o que tu disseste tão bem, seria mais ou menos dizer como se a obesidade ela é uma sobrecarga ao organismo. Não só de peso, mas uma sobrecarga de esforço que esse organismo está tendo que fazer para poder se sustentar. Sem sombra de dúvida. É um esforço metabólico, né? É um esforço hemodinâmico, porque a gente tem uma bomba que deve levar sangue à periferia, né? E a gente sabe que o esforço dessa bomba aumenta à medida que o nosso peso sobe. E é também um esforço físico, mecânico, em decorrência de que nossas articulações e nossos ligamentos, eles foram projetados para sustentar o nosso peso ideal. E eles não são passíveis de hipertrofia. A gente não consegue hipertrofiar uma articulação, hipertrofiar um ligamento. A gente só consegue hipertrofiar músculos. Então, essas estruturas não estão prontas para sustentar mais peso do que aquele esperado no nosso biotipo natural. E qual é a maior dificuldade que tu encontras hoje ao tratar um paciente obeso? São diversas dificuldades. A maior dificuldade talvez seja a desinformação. Porque a gente tem hoje uma epidemia de informações com uma deficiência muito grave de filtros. E a gente encontra com frequência em redes sociais, médicos, nutricionistas e influencers em geral, normalmente magros, que dizem, pode comer de tudo, a gente só vive uma vez, né? Se for com moderação, funciona. A melhor dieta é uma dieta equilibrada. E claro, todas essas pessoas elas têm uma boa experiência com esse tipo de estratégia porque elas não têm as condições que levam as pessoas obesas a chegarem nesse peso. E eles, ao promoverem esses comportamentos, eles fazem com que as pessoas obesas se sintam culpadas
Porque como é que aquela pessoa consegue comer com equilíbrio e eu não consigo, né? E, na verdade, não levam em conta as individualidades metabólicas das pessoas. Então, esses conselhos genéricos, eles são o maior impeditivo para que uma pessoa que tem a doença, a obesidade, consiga encontrar a estratégia que vai funcionar para ela. Quando ela supera esse obstáculo e procura um profissional de saúde que entenda dessa condição, normalmente o segundo grande obstáculo é a questão do protagonismo. Porque em termos de tratamento dessas condições, a gente não tem como assumir o tratamento pelo paciente. Um paciente, quando te procura para fazer uma lipoaspiração, ele vai deitar numa cama, ele vai ser anestesiado e quando ele acordar, a lipoaspiração acabou. E aí é óbvio que ele vai ter alguns cuidados que vão depender dele, como não reganhar o peso, né? Agora, o procedimento também é responsabilidade do paciente, né? Então, o paciente que tem obesidade, ele vai ter que, ao longo de anos, modificar o seu comportamento alimentar e muitas vezes adotar um comportamento alimentar muito distinto do comportamento alimentar social. Ele vai ter que adotar uma constância em atividades físicas e a gente sabe que isso é particularmente desafiador para ele, porque um paciente com resistência insulínica tem um gerenciamento de energia inadequado, então ele sente menos vontade de fazer atividades que demandam alta energia. Ele vai ter que corrigir distúrbios do sono, muitas vezes um paciente muito obeso vai ter inclusive que usar dispositivos que melhoram o sono dele, como um CPAP. Então, o paciente precisa protagonizar tudo. E tudo que um profissional de saúde consegue fazer é auxiliá-lo com ferramentas. Algumas ferramentas são dietéticas, algumas ferramentas são medicamentos, outras ferramentas são procedimentos. Mas nenhum deles de forma isolada vai resolver o problema do paciente. E esse é o grande obstáculo no tratamento da obesidade. Então, o que tu está querendo me dizer é uma coisa que eu vivo com frequência no meu consultório também. Eu tenho muitos pacientes incomodados com a questão de peso e me buscam equivocadamente para fazer uma lipoaspiração e dizem assim, em outras palavras, quanto é que tu quer para assumir a minha responsabilidade? Eu imagino que isso tu deve vivenciar no teu consultório também. Pessoas que realmente cansaram de viver daquela maneira, que desejam mudar, mas que não conseguem ou não querem assumir esse protagonismo que tu estás dizendo. Sem sombra de dúvida, até porque esse é um processo lento, demorado, com vários entraves, várias curvas difíceis de contornar. Então, é um processo que demanda muita energia, né? Mas não tem outra maneira da gente fazer. Muitos pacientes eles se iludem que um procedimento mais agressivo, como, por exemplo, é a cirurgia bariátrica, vai resolver o problema da obesidade para ele. E não é nada disso. A cirurgia bariátrica é uma forma efetiva, segura, boa de tratar a obesidade mórbida, mas que tem o seu resultado através da restrição calórica, promovida pela redução do compartimento do estômago, às vezes técnicas desobstrutivas, embora estejam em desuso agora, ou sendo menos utilizadas. Essa pessoa vai continuar tendo que cuidar da sua alimentação, essa pessoa vai ter que cuidar muito da atividade física. Então, o protagonismo não se perde mesmo quando a gente usa as nossas ferramentas mais poderosas. Outro exemplo é o uso do Ozempic, né? Uma medicação que a gente vai discutir mais tarde, que promove emagrecimento, é uma medicação efetiva como ferramenta, mas ela não vai fazer com que o paciente não precise cuidar da sua alimentação, não precise fazer atividade física. Caso contrário, ela vai causar apenas uma perda temporária de peso e depois um reganho, às vezes, até maior do que o peso inicial. São ferramentas. Ferramentas, né? Então, a grande questão aqui é a gente entender que a gente tem uma condição multifatorial cujo tratamento depende do protagonismo do paciente e cujas ferramentas mais adequadas vão oscilar muito ao longo do tratamento e muitos pacientes vão necessitar, às vezes, de todas as ferramentas. Então, a gente precisa estar ali para ajudar o paciente a gerenciar qual é o momento em que ele está vivendo e o que é útil para ele naquele momento. Ótimo. Vamos abordando sobre esse aspecto de ferramentas e uma delas é o uso de dietas específicas para o tratamento do obeso. Existe uma dieta
específica que funcione para o tratamento de todos os obesos? Ou isso deve ser individualizado, e eu imagino que sim, deve ser individualizado para cada perfil, para cada tipo de pessoa e tipo de alterações que ela venha a apresentar? Quando a gente fala em emagrecimento, existe um conceito que é físico, que não pode ser negado, que é o fato de que o paciente precisa apresentar um déficit calórico. Então ele precisa consumir energia do seu estoque. E para isso ele precisa ingerir menos energia, calorias, do que ele gasta. Ponto final. Maneiras da gente obter esse déficit energético existem diversas, né? Existe o controle calórico, por exemplo, que é o paciente, através de aplicativos, isso fica mais fácil hoje, medir tudo aquilo que come. A gente gera um cálculo de quanto ele deveria consumir baseado na sua taxa metabólica basal acrescida do seu grau de atividade e fala para ele, olha, o seu limite de ingestão calórica diária é tal. Essa é uma ferramenta. Sim. Então, o paciente que fizer esse déficit calórico, ele vai emagrecer, sem sombra de dúvida. Só que o déficit calórico puro e simples calculado, ele, se não forem levados em conta os macronutrientes, ele pode ter dois grandes problemas. Primeiro, o paciente ingerir pouca proteína, e isso vai levar a uma perda de massa muscular e a outras condições até mais sérias, como desequilíbrios hormonais. Então isso é perigoso. E a fome. E a fome é o cemitério de toda a dieta. Então um paciente que tem uma grande perda de peso pela frente, como um paciente obeso, ele não vai conseguir ficar 2 anos passando fome. Então, quando a gente fala pura e simplesmente em déficit calórico e não leva em conta os efeitos hormonais dos alimentos, por exemplo, a gente vai ter bastante dificuldade de que essa estratégia seja sustentável no longo prazo. Então, embora todas as estratégias alimentares tenham que promover déficit calórico, pensar apenas no déficit calórico não é efetivo e sustentável no longo prazo, é o que mostram os estudos. Então, a gente tem maneiras da gente tentar fazer com que esse déficit calórico seja menos sofrido. Então, existem estratégias alimentares. Por exemplo, as estratégias que restringem carboidrato. Qual é o objetivo das estratégias que restringem carboidrato? Modular um hormônio chamado insulina, fazer com que esse hormônio tenha níveis mais baixos. O hormônio insulina, quando em níveis baixos, ele libera a metabolização da gordura estocada, porque a insulina funciona como um sensor de nutrientes. E quando ela está baixa, a leitura do corpo tem poucos nutrientes no ambiente, vou liberar minha reserva. Então, tipicamente, quem faz dietas restritas em carboidrato vai ter uma ampla mobilização da gordura. Essa mobilização da gordura faz com que a gordura que estava armazenada seja liberada na circulação para ser metabolizada, e isso promove saciedade. Porque o nosso organismo detecta aquele aumento da concentração de gordura e diz, opa, tem nutriente aqui, não precisa comer. Então, normalmente, quando a gente usa uma estratégia de baixo carboidrato e a gente consegue modular a insulina, a gente vai ter um déficit calórico espontâneo. Em alguns pacientes isso ocorre automaticamente, né? Em alguns pacientes a gente precisa promover algumas outras ações para que isso aconteça. Mas, via de regra, quando a gente busca a restrição calórica modulando a insulina, a gente já tem um resultado mais sustentável no longo prazo. Tanto é que tem pessoas que vivem com um estilo de vida alimentar baixo em carboidrato. Né? E essas pessoas elas costumam sentir-se saciadas com essa estratégia. Existe outra estratégia alimentar que pode ser usada em concomitância ou não, aí vai depender de quantas ferramentas o paciente necessita, que é a estratégia baseada no conceito de proteína e energia, que divide a nossa alimentação em duas necessidades, a demanda de energia, que vem da gordura e dos carboidratos, e a demanda estrutural, que vem da proteína. E a gente sabe que a proteína ela é de lenta digestão e ela promove muita saciedade. Então, a estratégia proteína-energia, ela foca em a gente consumir alimentos de alto aporte proteico, porque eles vão promover saciedade, eles não têm um impacto tão significativo na insulina como tem o carboidrato, por exemplo. Então, eles vão facilitar a modulação da insulina e eles vão promover uma perda de peso e, muitas vezes, um déficit calórico espontâneo. Então percebe que tudo isso que eu estou te explicando são ferramentas que a gente pode acrescentar ou não a depender das aptidões que o paciente tem dentro da alimentação. E aí existe uma outra ferramenta, por exemplo, que é o jejum intermitente, que é tu restringir
o tempo que o paciente vai ter para ingerir alimentos. Então, por exemplo, tu pega o jejum intermitente mais clássico, que é o jejum 16/8, o paciente vai ter 16 horas de jejum por dia, pode ser das 8 da noite até o meio-dia, ou das 4 da tarde até as 8 da manhã, e ele vai ter uma janela alimentar, onde ele vai fazer 2 ou 3 refeições. Né? O mais clássico é, por exemplo, o paciente passar o café da manhã batido, fazer um almoço, um lanche e uma janta. A gente tem estudos mostrando que o paciente normalmente vai consumir menos calorias de forma espontânea quando ele fizer um jejum intermitente, porque ele tem menos oportunidades, né? E ele, como ele vai comer um volume maior de comida, ele vai se sentir saciado, ele não vai conseguir compensar aquelas refeições. Mas aí a gente precisa ter cuidados com relação ao aporte proteico e tudo mais. Existem formas mais agressivas de jejum intermitente, como, por exemplo, o Alternate Day Fasting, que é o jejum em dias alternados, onde o paciente passa um dia inteiro sem comer, no outro ele faz refeições normais, né? Existem pacientes, a gente vê relatos, que emagreceram só fazendo jejum intermitente. Existem pacientes que emagreceram só fazendo low carb. Existem pacientes que se adaptaram a pegar um aplicativo como Fat Secret, contabilizar tudo que eles comem e emagreceram assim. E a gente não deve menosprezar uma estratégia que funcionou para aquele paciente. Mas uma pessoa que trata obesidade, que tenta promover emagrecimento nos seus pacientes, tem que ter repertório. Porque normalmente, quando tu tiver apenas uma estratégia na qual tu acredita, ela vai funcionar para uma parcela da população. Em se tratando de obesidade, normalmente uma pequena parcela, e tu vai deixar o restante dos teus pacientes desassistido. Então, essa rivalidade que existe entre estratégias nutricionais é a maior bobagem que existe, né? Existem dietas ruins. Dieta do tipo sanguíneo, dieta vegana. Sim. É a minha opinião, são dietas ruins, não fazem bem. Sim. Mas no restante, uma dieta vegetariana que contempla ovos e laticínios, bem arquitetada, uma dieta paleo, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, uma dieta com restrição calórica, todas essas são ferramentas que podem funcionar a depender do indivíduo. Perfeito. Acho que tu colocaste isso muito bem. E é o que eu vejo na prática do meu consultório e é o que eu observo dos relatos de pacientes. Que não existe uma dieta que funcione para todo mundo. Até bem pelo contrário, pacientes me trazem assim, a dieta tal funcionou para minha mãe, mas não funcionou para o resto todo da família. Então, isso é muito comum. Assim como o exercício físico. Olha, eu me adaptei a esse exercício aqui, para mim funcionou, para o meu irmão não. Então, é exatamente isso. O tratamento de cada paciente deve ser individualizado e sendo adaptado ao longo do processo. Porque, por algum momento, enquanto a conformação física, hormonal, metabólica daquele paciente está naquele status, aquilo ali se adaptou bem. Mas, assim como a gente conseguiu modificar toda essa conformação física, metabólica, a dieta tem que ser modificada ao longo desse processo, porque senão o paciente se adapta facilmente e interrompe o ciclo de perda e de melhora. Perfeito. E por isso é tão difícil, né, Vicente, dar conselhos em redes sociais. Porque isso que tu falou é o ponto de partida. Existe uma individualidade metabólica, uma individualidade de gosto alimentar, uma individualidade de aptidão física que o profissional de saúde tem que ser capaz de rastrear e tratar o paciente de acordo com ela. Quando a gente vai dar conselhos nas redes sociais, normalmente a gente está se adereçando a uma parcela da população. E para o restante da população que for olhar aquele conselho, se levar ele a sério, pode até se prejudicar. Então, começa aquela questão do pode ou não pode. Aveia é um bom alimento? Para quem? Para um atleta? Pode ser que seja. Para um diabético é um horror, né? Carne é um bom alimento? Carne é bom alimento para todo mundo. Mas a gente vai ter leite, é um bom alimento? Pode ser inflamatório para quem tem sensibilidade. Mas quando a gente fala em redes sociais, tu ser taxativo normalmente vai fazer com que tu esteja errando pelo menos com alguém. E aí, essa foi uma sacada que eu tive um tempo atrás e desde então eu tenho focado o meu trabalho em rede social a ensinar conceitos. Vamos falar sobre proteína. Vamos falar sobre o que é o carboidrato, o que é gordura, para que as pessoas consigam criar uma base da qual eles tomam as suas decisões de forma autonômica. Eu não defendo mais uma estratégia específica, mas eu defendo a pessoa entender
O que é uma estratégia restrita em carboidrato? Porque aí, se aquilo fizer sentido para a condição em que ela está, a chance de acerto dela aumenta muito. Porque quando a gente é taxativo, não pode comer banana. Às vezes tu vai pegar uma pessoa que usava a banana como um alimento para ir para a academia malhar, que tinha uma massa muscular super boa, tá magra, ela vai deixar de comer a banana, que é uma fruta, é um alimento saudável, vai trocar daqui a pouco por pasta de amendoim, que é um processado. Essa pessoa não fez nada pela saúde dela, entende? Então, tudo é relativo no mundo do emagrecimento. Tudo é relativo. Mas as pessoas que conseguem desenvolver suas próprias estratégias e entender essa relatividade são aquelas que buscam o conhecimento das bases. E isso seria meio que a obrigação de todo mundo, porque para a gente cuidar da nossa saúde, o básico a gente tem que saber. Muito bom. E tu tocaste agora num ponto falando sobre redes sociais, né? O quanto é difícil a gente se posicionar firmemente sobre um aspecto, porque, de alguma maneira, a gente sempre vai atingir, vamos dizer, falando genericamente, a gente vai atingir alguma minoria. Porque a gente está falando para uma maioria, no objetivo de informar, o que seja, e a minoria vem a dizer, não, mas eu não me adapto a isso, ou eu não funcionou para mim, ou pior, eu me ofendo com esse teu posicionamento. E aí chega o ponto da próxima pergunta, que é uma pergunta um pouco delicada, mas eu preciso fazer sobre esse assunto. Hoje nós vemos uma movimentação, uma manifestação para tornar a obesidade algo normal. Mais uma voz de minorias e que me preocupa muito como médico, porque está obrigando, e aí eu uso realmente essa palavra, obrigando as pessoas a aceitarem a obesidade como algo normal. E não mais como uma doença que deve ser tratada e que a gente precisa buscar. E o embasamento dessas pessoas que às vezes até são agressivas, atacam, ofendem, é de que existem muitos obesos com exames normais. Eu sou obeso, mas meus exames estão todos bons. Eu sou obeso, mas sou feliz. Então, eu te pergunto assim, o que tu pensa sobre tudo isso? Eu acho que não existe nenhum debate a respeito do fato de que as pessoas obesas devem ser incluídas. As pessoas obesas, elas têm que ir para a praia, elas não têm que sentirem vergonha de usar uma roupa de banho, elas não têm que sentir vergonha de andarem de avião, elas têm que realmente ter um assento, né? Pessoas muito obesas, destinado a elas, porque existem certas pessoas tem muita dificuldade em emagrecer. Pessoas que têm ali um somatório de fatores genéticos e ambientais que culminaram no desenvolvimento de uma obesidade refratária aos tratamentos. A gente tem que incluir essas pessoas e essas pessoas elas não precisam necessariamente ficarem magras para serem socialmente aceitáveis. Não é isso que a gente está falando, né? Agora, a gente precisa enxergar a obesidade como uma manifestação de um desequilíbrio metabólico. E entender que isso, comprovadamente, não é a minha opinião, está associado a um risco maior de desenvolvimento de uma série de outras doenças, como a gente falou antes. Câncer, infarto, AVC, doenças osteomusculares. Então, a gente não pode partir da premissa de que alguns exames de sangue que a gente faz não vieram alterados, que isso isenta a pessoa de tentar combater da melhor forma que ela puder aquela condição que levou a esse desequilíbrio de composição corporal. Que é isso que a obesidade é, um desequilíbrio de composição corporal. Então ela é uma alteração de exame por si só, do exame de composição corporal. Ponto final. Não fosse isso suficiente, o que a gente mede hoje são, como exames marcadores de saúde, assim, são exames que detectam doenças. Eles não atestam saúde. Então, quando a gente olha colesterol, triglicerídeos, glicose, aqueles exames básicos que normalmente a gente faz, eles não estão dizendo que ninguém está saudável. Eles estão dizendo apenas que nenhuma doença metabólica está claramente manifestada ainda. Normalmente, quando eu pego um paciente obeso no consultório, eu peço exames diferentes. Eu peço uma prova de como ele responde à ingestão de carboidrato em termos de insulina.
E é muito raro esses exames virem normais, né? Então, esses são 2 conceitos que têm que ser aprendidos. Primeiro, a alteração de composição corporal, ela é uma alteração de um exame, né? O desequilíbrio relacionado à obesidade, ele é uma alteração de um exame, que é o exame de composição corporal, que é o exame mais sensível para se detectar qualquer distúrbio metabólico. 2, os exames que a gente faz tradicionalmente nos nossos check-ups, eles não atestam saúde, eles descartam doenças. Ponto final. Baseado nesses 2 conceitos, a gente precisa entender que os pacientes que têm obesidade precisam de ajuda. Eles não precisam ser excluídos, eles não precisam sofrer preconceito, mas eles precisam de ajuda. Então, se a gente tem um familiar que tem essa condição, a gente precisa tentar conscientizá-lo de que quanto antes ele tentar modificar isso, melhor vai ser para ele. E o paciente obeso, ele não necessariamente precisa ficar magro para ficar saudável, mas ao emagrecer 3, 4, 5, 10 quilos, ele já vai estar mais saudável. Então, muitas vezes o objetivo é uma obesidade controlada, é emagrecer, não ficar magro. Perfeito. Então, nós temos 2 conceitos muito importantes que foram trazidos pela sua tua resposta. Um, que pessoas são pessoas. Não importa como elas sejam, não importa qual a sua aparência física, nada disso. Então, pessoas devem ser tratadas como pessoas, sem privilégios a mais ou a menos, todos iguais. Isso é um conceito básico da humanidade. E segundo, que uma doença não pode ser normalizada. Isso é muito perigoso. Ao se normalizar uma doença, a gente está atestando que aquelas pessoas não serão mais tratadas, não serão mais ajudadas, não serão mais acompanhadas. E, portanto, nós teremos sérias complicações, nós teremos sérias consequências para essas pessoas e, pior, nós deixaremos de prevenir pessoas a ficarem doentes. Então, isso para mim foi muito esclarecedor, muito bom. Adorei essa parte. E assim, quando tu analisas obesidade, eu já vi alguns comentários psicólogos, psiquiatras abordando sobre isso, tu também consideras que a obesidade pode ser tratada como um vício? Eu digo, a compulsão alimentar, isso pode ser encarado como um tipo de vício? Sem sombra de dúvida. A gente tem diversas causas para a obesidade, desde distúrbios puramente metabólicos, a suscetibilidades genéticas, a compulsão alimentar, que é uma causa frequente de alterações do equilíbrio do peso corporal. E a compulsão alimentar, como qualquer outra compulsão por sexo, por drogas, ela vem de uma predisposição de um sistema cerebral chamado sistema límbico, que é voltado a comportamentos que geram recompensa imediata. Como, por exemplo, o consumo de uma droga, como, por exemplo, a ingestão de um doce. Quando a gente fala sobre o que é vício ou não é, a fronteira que a gente usa para essa definição ela é muito imprecisa. Então, a gente considera vício aquilo que gera abstinência. Tem muitos pacientes que tiveram abstinência na retirada dos doces, por exemplo, por um diagnóstico de diabetes. A gente gera vício a gente considera vício aquilo que gera isolamento social. Tem muitos pacientes que, por sua compulsão alimentar, ganharam tanto peso a ponto de se isolarem socialmente. No final das contas, para a maioria dos diagnósticos psiquiátricos, o que importa é se a condição gera sofrimento. E eu não tenho a mínima dúvida em te dizer que hoje o consumo de açúcar ele gera mais sofrimento do que talvez o somatório de todas as outras drogas. Justamente por um motivo, Vicente. Exposição. Se tu chegares numa roda de amigos e tu disser, olha, eu usava drogas e agora eu tô tentando ficar limpo, eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que é realmente tua amiga vai te oferecer droga. Se tu fizer a mesma coisa com relação ao álcool, olha galera, eu tava bebendo demais, eu resolvi parar de beber. As pessoas vão respeitar, porque elas entendem esses vícios como vícios reais. Uma pessoa que chega numa festa de criança e diz, olha, eu não vou querer comer doce hoje porque eu tô tentando parar de comer doce, ela vai ouvir, ah, mas hoje pode. Só um. É só um docinho. Esse aqui fui eu que fiz, tá tão bom. Exatamente. Então a exposição... Não me faz essa desfeita. A exposição é muito grande. Então, em termos populacionais, eu acredito que o açúcar causa mais prejuízo do que muitas drogas ilegais.
Então, eu vejo o vício em alimento como um vício. E eu trato o vício em alimento como trato um vício. E não sou só eu que penso assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, um dos tratamentos validados para compulsão alimentar é um medicamento chamado Contrave. Ele é uma associação da bupropiona, que a gente conhece aqui no Brasil, a gente usa com frequência, com naltrexone. Naltrexone é uma medicação que a gente usa para pacientes que viciaram em morfina. E é um modulador do sistema límbico. E o que acontece? Dos tratamentos farmacológicos orais hoje, o Contrave é o que tem um melhor efeito sobre o emagrecimento num paciente que tem compulsão alimentar. Tanto é que existe a possibilidade dele ser trazido para o Brasil em breve. Existem farmácias de manipulação que já formulam o Contrave aqui no Brasil. Então, é um medicamento que atua sobre processos de vício. A gente tem uma substância que gera recompensa, gera prazer. Chamar de vício ou não é puramente uma questão de nomenclatura, mas eu acho que em termos de abordagem, dado o prejuízo que esse consumo causa, a maneira que a gente tem que abordar é da forma mais agressiva possível, como a gente aborda os vícios em outras substâncias químicas. Ótimo. Ganha peso, né? Ele ganha mais importância dessa maneira, sendo enxergado assim. Bom, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, deixando aqui, eu gostaria de que tu esclarecesse para a nossa audiência assim, que estratégias tu acha que não podem faltar num tratamento de obesidade? Cara, tratamento de obesidade, a primeira coisa que não pode faltar é informação. E algumas informações muito cruciais. Por exemplo, as relacionadas às expectativas. O paciente que está tratando obesidade, ele tem que entender que esse é um tratamento longo, que ele vai ficar muito tempo tendo que se submeter a privações, fazendo escolhas difíceis de se fazer. Ele é um tratamento multidisciplinar. Esse paciente vai requerer atenção em termos de atividade física, porque quando ele está muito acima do peso, ele não pode se largar e ir correndo na rua, por exemplo, vai ser pior para ele. Ele vai estar sujeito a planos alimentares que vão variar ao longo do processo de emagrecimento de acordo com a fase em que ele se encontra. Muitas vezes ele vai precisar de um apoio psicológico ou psiquiátrico. Muitas vezes ele vai precisar consultar um pneumologista, um médico especialista em sono para melhorar a qualidade do sono dele. E essas abordagens não são opcionais. São pilares que têm que ser respeitados. Então esse é o primeiro ponto que o paciente que vai tratar a obesidade precisa entender. O tratamento dele não é um tratamento de um procedimento, é um tratamento de inúmeras ferramentas que vão ter uma importância maior ou menor ao longo do processo e ele precisa ter consciência disso para dosar as expectativas em termos de resolutividade. Segundo, o paciente obeso precisa entender que a magreza provavelmente não é para ele. Hiperplasia de tecido adiposo é uma mudança no número de células de tecido adiposo que é irreversível com qualquer procedimento dietético, seja restrição alimentar, seja cirurgia bariátrica. Então esse paciente não vai diminuir mais o número de células. Ele pode diminuir com lipoaspiração? Pode, mas existem limites para isso também, como tu mesmo falou no teu podcast sobre o tema. Então esse paciente ele não vai ter mais o IMC 22 ou 23. Talvez o IMC do peso de equilíbrio dele seja 27, 28 e tá tudo certo, contanto que tenha conquistado saúde. E em segundo lugar, esse paciente precisa entender que ele será eternamente protagonista. Então esse paciente precisa construir conhecimento, ele precisa se informar sobre a condição que ele tem, ele precisa aprender sobre fisiologia, sobre metabolismo, não tem opção, porque ele vai ter que construir autonomia ao longo do tempo para poder escolher que alimentos ele vai consumir, que atividades físicas ele vai praticar, e ele não vai conseguir isso se ele ficar sempre dependente do pode ou não pode de um médico ou de um nutricionista. Então, protagonismo talvez seja a característica mais importante de todas essas que eu falei para que o paciente consiga resultados que se sustentam no longo prazo. Excelente. Essa tua mensagem final eu achei muito boa, porque deixou bem esclarecido 2 pontos. Que o paciente deve assumir o protagonismo e que somente ele, sozinho, não vai conseguir. Então, ele tem que ser protagonista e buscar uma rede de apoio de diferentes profissionais, diferentes especialidades da área da saúde e também, claro, dentro da sua própria casa, sua família, que também tem que apoiá-lo. E é um procedimento de múltiplas tentativas e erros.
Então, a gente precisa aprender ao longo do processo. Não vai ser algo linear. A gente sempre imagina que a perda de peso vai ser um peso menor que o outro de forma subsequente. Não, vão ter oscilações para cima e para baixo, contanto que o vetor esteja apontado no sentido correto, tá tudo certo. Maravilha. Excelente papo, gostei muito. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tanto quanto eu. E cada vez eu me torno mais admirador do meu colega e dos assuntos que ele aborda. Muito obrigado por nos acompanhar aqui hoje e fiquem atentos para os próximos.